Olá, hoje a gente vai mergulhar numa tecnologia bem poderosa, a dinâmica dos fluidos computacional, o CFD. E vamos ver como ela está sendo usada numa área super crítica, a segurança contra incêndio. Exato. Nossa referência principal é o Manual de Boas Práticas lá do Instituto de Engenharia, da Divisão de Engenharia de Incêndio. É um guia importante para a área aqui no Brasil, né? Sim, um marco mesmo. E a nossa ideia aqui é entender por que o CFD ficou tão importante para isso. Quais são os argumentos-chave para usar essa ferramenta? E o que precisa para fazer direito? Vamos focar na segurança, óbvio, mas também em como isso pode trazer mais agilidade e até economizar dinheiro. É isso aí. Basicamente, para quem não está tão familiarizado, o CFD simula como os fluidos se movem, né? No caso de incêndio, como a fumaça e o calor se espalham dentro de um prédio. É uma ferramenta para prever o que vai acontecer. Perfeito. E o curioso, né, é que hoje em dia o acesso aos softwares de CFD ficou mais fácil. Tem até opções gratuitas ótimas, como o FDS do NIST americano. Ah, sim. Só que usar isso corretamente para incêndio é outra história. É muito complexo, exige um rigor enorme, e o ponto central que esse manual destaca é justamente esse. O CFD permite ir além daquelas normas antigas, as prescritivas, sabe? Aquelas que dão a receita de bolo, né? Faça isso, use aquilo. Exato. Que para prédios muito altos ou com uma arquitetura mais ousada, às vezes ficam inviáveis ou caríssimos. O CFD abre caminho para o projeto baseado em desempenho. A gente prova que o prédio é seguro analisando o comportamento real dele no incêndio. Isso permite soluções, assim, mais inteligentes. Entendi. Então não é só pegar o software. O manual bate muito na tecla da especialização, né? Que não é qualquer um que pode sair por aí simulando incêndio. Por que essa insistência toda? Olha, o risco é muito alto. Para aplicar CFD em incêndio, como o manual fala, precisa de um grau elevadíssimo de especialização e também de experiência prática. Não adianta só ser um gênio da simulação. Tem que entender muito da física do fogo, da termodinâmica, do jeito que a fumaça anda, transferência de calor. E, claro, tem que saber os limites do próprio software que você está usando. Alguém sem essa bagagem toda pode até gerar uns gráficos coloridos, umas animações bonitas. Que impressionam, né? Exato. Mas que podem ser totalmente enganadoras. Podem não ter nada a ver com a realidade. Ou seja, uma simulação bonita no computador não significa um prédio seguro se a física por trás estiver errada. É isso? Exatamente. É um perigo. Pode dar uma falsa sensação de segurança, levar um projeto com falhas, e aí imagina o problema na hora de aprovar isso. Ou pior, numa emergência real. Nossa. É por isso que o manual valoriza tanto uma etapa chamada revisão qualitativa de projeto, a QDR. É tipo uma reunião de cérebro, sabe? Junto engenheiro de incêndio, arquiteto, às vezes até bombeiro, para definir juntos os objetivos, os piores cenários de incêndio, os critérios de segurança, tudo isso antes de começar a modelar. Ah, faz sentido. Alinhar todo mundo. E não é trabalho para uma pessoa só, não. Precisa de uma equipe que já tenha visto incêndio na prática, que saiba como as coisas funcionam em projetos reais de prevenção e combate. Para quê? Para definir parâmetros que façam sentido e, principalmente, para conseguir ler e interpretar os resultados da simulação com um olhar crítico. Isso aqui tá realista? Faz sentido físico? Certo, uma combinação de saber a teoria, a prática e a ferramenta. E como é que se prova essa capacidade? O manual fala que é importante já ter tido sucesso antes, né? Ter um histórico. Sim, é fundamental comprovar a competência. A equipe precisa mostrar que já fez estudos parecidos e que deram certo. O manual até dá uns exemplos de outras áreas onde o CFD já se provou, só para ilustrar o potencial da ferramenta quando é bem usada. Ah, que interessante. Tipo o quê? Olha, tem exemplo de sistema de coleta de pó industrial que ficou 70% mais eficiente com otimização por CFD. Tem a aerodinâmica de carro de Stock Car, que ajudou a baixar tempo de volta, e análise de dispersão de poluente, para ajudar o órgão ambiental a tomar decisão. Quer dizer, mostrar que a equipe domina a metodologia em problemas complicados, mesmo que não seja exatamente incêndio, já ajuda a criar essa confiança? Justamente. Porque assim, cada simulação de incêndio
é única para aquele prédio específico, né? Não dá para copiar e colar. Mas um histórico de resultados que batem, que foram validados, mostra que a equipe sabe o que está fazendo, que domina a técnica, as ferramentas e, mais importante, tem o rigor necessário para a coisa. Entendi. E isso é crucial para que as autoridades, os bombeiros, os clientes confiem numa solução que talvez fuja do padrão, mas que foi comprovada como segura. E que muitas vezes acaba sendo até mais barata no final. Legal. Bom, já entendemos que precisa de gente muito boa e com histórico comprovado. Agora vamos para o resultado da simulação em si. O que esses especialistas buscam ali? O manual fala muito de tenability e FED. Que termos são esses? Certo. Tenability é uma palavra em inglês que a gente acabou mantendo, mas a ideia é as condições de sobrevivência, sabe? Se o ambiente dentro do prédio durante o incêndio continua suportável para as pessoas conseguirem escapar. Ah, tá. Suportabilidade. Isso. A simulação de CFD vai verificar se nas rotas de fuga, nos corredores, escadas, etc., as condições como temperatura, visibilidade por causa da fumaça e os gases tóxicos ficam dentro de limites seguros por um certo tempo. E quais são os maiores perigos aí? Basicamente, o calor, que pode causar queimaduras, hipertermia, e a fumaça tóxica, principalmente o monóxido de carbono, o CO, e o cianeto de hidrogênio, HCN. Eles incapacitam muito rápido. E, claro, a própria fumaça que tira a visibilidade. Se você não enxerga para onde ir, demora mais para sair e fica mais tempo exposto ao perigo. Faz todo sentido. E o FED? Esse parece um pouco mais, sei lá, técnico. O FED, que é a Fractional Effective Dose, ou dose efetiva fracionária, é um jeito mais avançado de medir o risco. Pensa assim, como se fosse um orçamento de perigo que a pessoa tem para escapar. Orçamento de perigo, gostei disso. Porque durante a fuga a pessoa não fica parada, né? Ela se move e vai sendo exposta a diferentes níveis de calor, de fumaça, de gases ao longo do tempo. O FED calcula o quanto cada um desses perigos vai gastando desse orçamento a cada segundo. Entendi. Se o gasto total acumulado ficar abaixo de 1, que seria o orçamento total, a pessoa provavelmente consegue sair sem ser incapacitada. Agora, se chegar em 1 ou passar disso, aí o risco de ter um problema sério é muito alto. O FED calcula como esse orçamento vai sendo consumido nos diferentes pontos da rota de fuga, conforme o tempo passa. Nossa, que interessante essa ideia. Então o FED mostra se a rota fica perigosa com o tempo, não só num ponto fixo. Exatamente. Ele olha o efeito acumulado da exposição. E esses critérios, tanto de tenability quanto de FED, são usados para validar se corredores, escadas, átrios, garagens, enfim, qualquer lugar que precise ser seguro para fuga, realmente é seguro. É isso que dá a base técnica para poder propor projetos mais flexíveis, às vezes mais baratos, sem abrir mão da segurança. E essa questão do tempo que as condições ficam seguras. Isso nos leva direto para aquela relação asset versus reset, né? Outro ponto que o manual destaca bastante. O que são essas siglas? Sim, tempo é tudo nessa análise. Asset significa Available Safe Egress Time, o tempo de saída seguro disponível. Basicamente, é por quanto tempo a simulação mostra que as condições lá dentro continuam seguras ou tenáveis dentro daqueles limites de tenability ou FED que a gente definiu. Ok, o tempo que o prédio oferece. De saída seguro necessário. Essa já é uma estimativa de quanto tempo as pessoas realmente precisam para sair. Leve em conta o tempo para detectar o fogo, soar o alarme, as pessoas entenderem o que está acontecendo, decidirem sair, andarem pela rota e chegarem num lugar seguro. E a regra de ouro é? A regra de ouro do projeto por desempenho é garantir que o asset seja maior que o R7. E não só maior, mas com uma boa margem de segurança. Tipo, o asset tem que ser consideravelmente maior que o R7. Certo. Tem que sobrar tempo. Tem que sobrar tempo. E o CFD é a ferramenta que permite calcular esse asset de forma confiável. Ele simula o fogo crescendo, a fumaça indo para tudo que é lado, os sistemas de segurança atuando, sprinklers, extração de fumaça, e como tudo isso junto afeta as condições de tenability e FED ao longo do tempo nas rotas de fuga. E tem que simular cenários realistas de fuga, imagino. Fundamental. Considerando o tipo de pessoa que usa o prédio, tem idoso, criança, a complexidade da rota, até o comportamento das pessoas em pânico,
que às vezes não é o mais lógico, né? Mostrar que o ASET supera o ARCET com base nessas simulações detalhadas é o que justifica tecnicamente poder usar soluções de projeto mais eficientes, mais inovadoras, mas ainda assim seguras. Essa capacidade de prever a segurança no tempo é realmente impressionante. Mas imagino, rodar essas simulações não deve ser nada simples, o que precisa de tecnologia para isso. O manual parece bem direto nesse ponto. É, e tem que ser. Fazer simulação de incêndio séria, confiável, exige máquina parruda. Poder computacional de verdade. O manual é taxativo. Esquece usar o notebook do dia a dia para fazer CFD complexo de incêndio. Sério? Nem um notebook potente? Dezenas de núcleos de processador tipo Intel Xeon, AMD Threadripper e uma quantidade absurda de memória RAM, falando de centenas de gigabytes. Nossa, centenas. É. Mesmo para casos mais simples, o mínimo recomendado já é bem robusto. Placa de vídeo dedicada, com bastante memória, armazenamento super rápido tipo SSD, NVMe, tudo isso conta. Então a gente está falando de workstations de altíssimo desempenho, ou até mais que isso. Exato. Para simulações muito grandes, muito complexas ou que precisam de muita precisão, muitas vezes o caminho é usar clusters de computadores, o tal do HPC, High Performance Computing, ou então contratar serviço de computação na nuvem. E o software, além do FDS gratuito que você mencionou? O FDS existe e é usado, mas exige que o usuário estude muito, entenda bem as limitações. O manual acaba recomendando softwares comerciais que já são validados para isso, sabe? Ferramentas feitas especificamente para esses problemas de dinâmica de fluidos com reação química, transferência de calor. Geralmente dão mais controle de qualidade, tem mais suporte. E o tempo que leva para rodar? Outro ponto importante. O manual alerta: simulação muito curta, que simula menos de 45 minutos do incêndio real, geralmente não serve. Porque o tempo total para todo mundo sair e os bombeiros chegarem costuma ser bem maior que isso. E dependendo da complexidade de simular o fogo e a evacuação completa, por exemplo, pode levar dias ou até semanas para rodar tudo mesmo numa máquina super potente. Semanas? Uau! E ainda tem a tal da malha, né? Aquela divisão do espaço para fazer o cálculo. Isso, a malha ou mesh. É fundamental. É como você divide o prédio inteiro em milhões de pedacinhos, de células, onde o computador vai resolver as equações. Se a malha for muito grossa, com poucos pedaços, o resultado perde precisão, pode dar erro. Mas se for fina demais, com muitos milhões de pedacinhos, o custo computacional vai lá para cima. A simulação fica lenta demais, talvez até inviável de rodar. Achar o ponto certo, o equilíbrio, exige muita experiência e afeta diretamente a qualidade e o custo do estudo. Não é só ter a máquina, tem que saber configurar tudo isso direito. Entendi perfeitamente. É um investimento pesado. Gente especializada, máquina potente, software caro, tempo. O que nos leva de volta à pergunta-chave: por que fazer todo esse investimento? Quais são os grandes benefícios, as vantagens que fazem valer a pena todo esse esforço? Olha, os benefícios são muito claros. Principalmente, como a gente falou, em projetos grandes, complexos, ou com arquitetura diferente, onde as regras normais engessam demais ou ficam caríssimas. O primeiro ponto é agilidade e economia se comparado com outras formas de análise. Como assim? O CFD evita ter que construir um modelo físico do prédio ou fazer testes de fogo reais em laboratório, que são demorados e custam uma fortuna. Com o CFD, você testa dezenas de cenários, de variações de projeto, tudo virtualmente. Muito rápido. E o principal, ainda na fase de projeto, quando mudar qualquer coisa é muito mais barato. Ah, pegar o problema cedo. Exato. E o ponto que atrai muito o investidor: o CFD pode justificar, com base técnica sólida, o uso de soluções alternativas que são mais inteligentes e mais baratas de construir. Por exemplo... Me dá um exemplo prático? Claro. Imagina um sistema de controle de fumaça. Com a simulação, você pode mostrar que dá para usar dutos menores ou ventiladores menos potentes, porque otimizou o fluxo de ar. Ou pode provar que só uma parte da estrutura precisa ter uma resistência ao fogo tão alta e não um prédio inteiro como a norma mandaria. Ou permitir usar um vidro mais barato numa fachada, mostrando que mesmo assim as condições de fuga ficam seguras.
Tudo isso, comprovando a segurança, pode gerar uma economia enorme na obra. Entendi. Então, além de checar segurança, ele ajuda a otimizar o custo do projeto de forma significativa. Exatamente. E tem mais. Os resultados que o CFD entrega são muito mais detalhados. Você tem uma visão completa do que acontece lá dentro. Velocidade do ar, temperatura, concentração de gás em qualquer ponto que quiser. Coisa que, num teste físico, é super difícil de medir. Certo. E você analisa o prédio em escala real, 1:1, sem erro de escala de maquete, e ainda consegue ver a interação de tudo, como a detecção aciona o sprinkler, que interage com a ventilação enquanto as pessoas tentam sair, e ainda tem o vento lá fora influenciando. É uma visão completa, holística. E isso leva a mais segurança e flexibilidade no projeto. Com certeza. Permite fazer aquelas arquiteturas mais arrojadas que talvez não passassem pelas regras normais, mas que você prova que são seguras usando essa abordagem de desempenho. Ajuda a achar falhas de projeto logo no início e aumenta muito a confiança na hora de aprovar o projeto com os bombeiros, por exemplo. Porque você não está só seguindo uma regra, você está mostrando com números e física que aquilo funciona e é seguro. Então o apelo é esse tripé: mais segurança, mais liberdade para criar e muitas vezes um custo final menor em projetos complexos. É isso. O pacote é muito atraente. Mais segurança, flexibilidade de projeto, resultados mais rápidos para a tomada de decisão e, sim, frequentemente uma redução importante nos custos globais, especialmente nesses empreendimentos maiores ou mais desafiadores. Uau! Fica muito claro mesmo o potencial gigantesco, mas também a enorme responsabilidade que vem junto com o uso do CFD para segurança contra incêndio. É uma ferramenta que exige muito, né? Muito conhecimento, muita tecnologia, mas o retorno em segurança, em flexibilidade e em eficiência parece compensar bastante. Sem dúvida alguma. A mensagem principal do manual e da boa prática de engenharia de incêndio é essa aí. O CFD é sim uma ferramenta fantástica, mas o valor dela depende totalmente de ser usada com consciência, com qualificação e com um olhar crítico. A qualidade do que sai da simulação está diretamente ligada à qualidade do que entrou, as premissas, a modelagem e, acima de tudo, a interpretação feita por gente que entende do riscado, que entende tanto de simulação quanto de incêndio de verdade. Pensando para o futuro, então, a gente vê prédios cada vez mais complexos, tecnologia avançando sem parar. Será que a gente vai ver uma mudança ainda maior, saindo das normas prescritivas para abordagens totalmente baseadas em desempenho, validadas por simulação? E como garantir que essa transição aconteça mantendo ou até melhorando a segurança para todo mundo? É algo para a gente pensar, né? Com certeza. É uma reflexão importante para o futuro da área.